Olá, muito bom dia. Hoje é dia 11 de novembro de 2024. São 10 horas e 27 minutos em Portugal continental. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 82. Mas antes quero pedir que a paz, que o discernimento, que o amor, que a alegria, o entendimento faça parte deste momento de todos nós, para que podeis perceber, entender e eu possa explicar da melhor forma possível o estudo que vamos dar continuidade, o estudo do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, publicado em 1860. Estamos na terceira parte das leis morais, capítulo 1 da lei divina ou lei natural. Origem e conhecimento da lei natural é o tema que estamos. E no último estudo, no episódio 81, estudamos a origem e conhecimento da lei natural. E estudamos a pergunta 618. Hoje vamos para a pergunta 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é a seguinte: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, quando forçoso é o progresso se efetue. E nesta pergunta 619, Kardec faz o seguinte comentário: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência a sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se numa só existência tudo se devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morreram todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha despendido o se instruírem? Pois aqui, nesta pergunta 619, estamos a falar dos conhecimentos de leis, não é? Acho que é o que se pode realçar. É que, vamos lá ver, nós precisamos ter a certeza e como é dizer, e ter bem firme na nossa mente que Deus é o Pai amoroso e que jamais ama um filho mais do que outro. O seu amor é universal em todos os aspectos da vida eterna. Como compreender um Deus egoísta, orgulhoso e separatista, se ele é unidade, é harmonia perfeita. Devemos sempre consultar o Evangelho de Jesus, que logo notamos o que é Deus ante a sua paternidade universal. Deus facultou a todas as criaturas conhecerem as leis criadas por Ele. Os homens, quando fazem uma lei, não a divulgam para que todos possam conhecê-la. O conhecimento é uma advertência para que possamos respeitar as leis entre mentes. Não é dada a todos a perceberem como elas são, devido à posição espiritual de cada ser. Mas aí chega a misericórdia divina, servindo de instrumento aos mais sábios, para orientar os que ignoram as verdades espirituais. As religiões têm esse dever de tornar visíveis as leis de Deus e induzir os homens à sua prática para que esses sejam mais felizes. O avanço destes conhecimentos depende muito de cada ser, de cada boa vontade de aprender,
de melhorar as suas condições espirituais. Jesus, como governador do planeta, não esqueceu de enviar, bem antes da sua vinda, grandes missionários, entregando aos homens revelações de leis mais claras, e ele viria depois para confirmar tudo o que foi dito por eles. O Mestre não veio destruir a lei, mas apenas confirmá-la com mais claridade. Ele não veio mudar a lei imutável criada por Deus, mas dá-lhe cumprimento, como fez a doutrina dos espíritos, pelas comunicações mediúnicas. Nada está sendo mudado, da maneira que se possa entender, como nós entendemos na Terra, mudanças, mas apenas abrindo os olhos das criaturas para verem de perto as leis naturais criadas e estabelecidas por Deus. Depois que Jesus deu a conhecer que os homens já poderiam assimilar, a responsabilidade a partir daí aumentou. E ele mesmo acentuou para o nosso bem, conforme anotado por Mateus, no capítulo 7, versículo 2. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. É aqui importante estas palavras. É pelo crescimento dos espíritos na ascensão espiritual, as responsabilidades possam crescer igualmente, mas o Mestre não esquece as normas que devem seguir e nos livrar do mal. Se observarmos a lei dentro da sua perfeita justiça, seremos livres do mal. Vejamos a esperança que o livro do Espírito nos traz quando esclarece sobre o conhecimento das leis de Deus. Todos, entretanto, a compreenderão um dia quanto forçoso é que o progresso se efetue. Nós reconhecemos que Deus é amor, pois não esquece os homens e muito mais aciona o progresso para que esse faça dos seres de outros reinos os próprios homens. O ensejo de crescer é para todos, sem exceção, para a glória da vida. Temos de fazer a nossa parte, pois Deus e Cristo já fizeram a sua, e os Espíritos benfeitores nos irão ajudar. Se nós ajudarmos a nós mesmos, isso vai acontecer. Não esqueçamos da advertência de Cristo, do Cristo, perdão. Não julgares para não ser julgado, sentença de luz para a luz da consciência. E continuamos com o tema origem e conhecimento da lei natural. Vamos à pergunta 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que, depois de encarnada, compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Aqui falamos antes da união do corpo. Vamos lá ver. É que antes da união do corpo, a alma tem mais lucidez das leis naturais do que quando está encarnada. É compreensível por aquilo que já estamos. No entanto, é justo que observemos, em primeiro lugar, a evolução espiritual. O seu despertamento para as qualidades de vida. É claro que não podemos generalizar, porquanto existem muitos espíritos encarnados que compreendem as leis de Deus bem mais lucidamente do que muitos espíritos fora da carne. São os espíritos mais evoluídos. Isso depende da sua elevação, não é? No comum, a carne esconde os poderes da alma e faz que ela esqueça o que traz na consciência profunda. Contudo, a bondade de Deus é infinita. Instintivamente o homem percebe raios de lembranças das leis que dirigem a todos. A consciência sempre marca para todos o que não deve ser feito. Mas ela é como um computador divino, que somente aciona quando for tocado. Quando a gente clica na tecla, é que ele
faz alguma coisa. Depois do erro é que a consciência acusa. Não há julgamento antes da falta. Esse trabalho pertence à razão, que deve ser analisada e escolher o caminho a percorrer. Como já falámos, as leis são para todos do mesmo modo. Entre mentes, cada um as assimila de forma diferente. Em tudo é necessário saber, pois com ele o amor é mais puro, assegurando assim a verdade. O corpo é uma veste mais grosseira e impede a alma de certas lembranças, porque, em muitos casos, tais lembranças podem prejudicar o espírito. Deus não tem pressa. Ele não deixa de operar constantemente. A lei é constante, embelezando cada vez mais a vida pelos mesmos instrumentos. E o ser humano já é dotado de razão e de princípios mais sutis. Deve esforçar-se todos os dias para o seu alto aperfeiçoamento espiritual. É que os maus instintos do ser humano agridem os seus sentimentos. E nessa fusão de forças é que nos destinamos a andar. O ambiente na Terra é agressivo até certa evolução das criaturas. Depois passa a ser por determinado grau, mas não é preciso mais do que violência. Não é preciso mais que a violência. Peço imensa desculpa. Que podemos observar vai diminuir o seu comando de intimidade da criatura. Estamos nos fins dos tempos maus, não no fim do planeta ou no fim da vida. Isso é para os falsos profetas. Nada morre, apenas muda de expressão. Mas a mesma vida continua, cada vez mais expressiva, compreendendo Deus com mais pureza de sentimentos. O espírito devedor, quando retorna à carne na terra, é por duras provações, expiando certas faltas que se enquadram no contexto de esprotamento da alma. Quando se livra destas, não mais precisa dessas agressões exteriores, nem dos conflitos internos, passando a viver depois das ventanias um clima de paz. Paz de consciência, onde começa a verdadeira felicidade. Todos aqueles que já encontraram a doutrina dos espíritos, ou seja, o espiritismo, observa os conceitos dele, analisa a sua vida e passa a modificar os seus atos, que são mutáveis, não as leis de Deus, que alteram os caminhos que estavam sendo percorridos pela sua invigilância. Podemos ir buscar, por outras palavras, por nossa vontade, a intuição das leis de Deus na consciência, pelos canais de oração com Jesus. Tudo o que o homem faz é mutável, pela sua posição de desequilíbrio na escala a que pertence, mas as leis de Deus são eternas, como Ele, porque é perfeição. Os maus instintos são somente para os espíritos maus. Se ainda conservarmos a maldade em nós, certamente que ela nos irá perseguir. Vamos conhecer a Deus um pouco mais e a sua justiça. Que o mais nos vem por acréscimo de misericórdia. Enquanto perseguirmos, seremos perseguidos. Enquanto jurarmos, seremos injurados. Enquanto vermos os defeitos alheios, esquecendo os nossos, seremos visados por eles e caluniados. Não podemos perceber desta forma, somente vendo o mal nos outros, enquanto a nossa vida palminha no erro. Vejamos o que nos diz Mateus, refletindo Jesus. Ou, como dirás a teu irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu. Mateus capítulo 7, versículo 4.
peguemos à justiça, que essa justiça nos irá libertar, nos dando mais vida. Então, vamos para a pergunta 621. Kardec questiona: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. E Kardec volta a reforçar a pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E a resposta dos espíritos é: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrada. Aqui estamos a falar da lei de Deus. Como dizem os espíritos, a lei de Deus se encontra escrita na consciência. O Senhor escreveu com todo o seu amor, na qualidade de pai que ama profundamente os seus filhos. A própria lei de Deus nos ensina que o Pai é amor. E sendo Ele amor, tudo o que pedimos com sinceridade e necessidade, Ele nos dá. E dá com abundância. Para que possamos firmar essa nossa falta, vamos consultar o livro Luz da Palavra de Mateus, anotando os ensinamentos de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Repito, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se o Mestre é o revelador de todas as leis do Pai que está escritas no céu, na nossa intimidade e fora de nós, como não acreditar nas suas palavras que são vida, verdade e o verdadeiro caminho? Que nós possamos bater às portas da sabedoria maior, que elas abrir-se-ão pela lei que orienta os nossos esforços, por ser digno o trabalhador do seu salário. A lei de Deus, nos diz o Espiritismo, se encontra escrita na consciência. E logo o raciocínio nos pede explicações dessa referência. E se ela está escrita na consciência, não precisamos que ninguém nos fale sobre ela, se já a temos. Mas a intuição nos revela com sabedoria que a alma, movendo-se na carne, perde certas sensibilidades de modo a esquecer-se da própria irradiação dos conhecimentos doados por Deus pela escrita de luz no centro do espírito, e que, com maturidade, vão chegando no coração, que passa a ser o ar que respiramos. O desprezo do que temos connosco não é por conveniência. Ninguém, na sua sã consciência, joga fora o tesouro que possui. É que são modalidades da própria vida para o nosso despertar gradativo dos talentos divinos que todos temos. Essa conversa sobre a consciência e os IEs de Deus pode ser entendida ao infinito. Avançamos nesses conhecimentos de acordo com a nossa evolução. Se queremos saber mais, procuremos Jesus, do modo que Ele nos ensinou a procurá-lo, tomando a nossa cruz e seguindo os seus passos, o que despertar um mais profundo sentimento de amor. Deus, na sua bondade, quis e quer nos lembrar sempre sobre as suas leis, e para quando enviar os grandes benfeitores para instruir a humanidade e fazer lembrar o que Ele disse. Para conhecermos, basta analisarmos suas vidas, comparando-os com as vidas do Mestre. Assim podemos sentir de onde eles vieram e quais as suas missões junto dos homens. É profunda a pergunta de número 621.
onde está escrita a lei de Deus? A resposta é muito mais profunda, nos dando aquela segurança em todas as direções, quando o benfeitor sintetiza usando a sua cultura universal na consciência. É claro que se queremos melhorar a nossa vida, vamos orando, vigiando. Pensar sempre no melhor, porque nesse interesse o melhor para a afinidade nos virá nas ondas de luz que as bênçãos de Deus desprendem a favor do que o buscam. E vamos passar à pergunta 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores, que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, nesta pergunta 622, não falamos nada mais, nada menos de missionários, não é? São aqueles espíritos que tiveram incumbidos de fazer progredir a própria humanidade, como diz a resposta. É que Deus confiou a certos homens a missão de ajudar a humanidade a sentir e compreender as leis imutáveis que garantem a vida e a sustentar a paz em todos os reinos. E essas leis devem ser respeitadas pelas criaturas. Em todo o tempo, houve homens que tiveram essa tarefa de revelar as leis já estabelecidas pelo Criador. É conveniente que procuremos estudar todas as vidas nobres que já passaram pelo planeta, para encontrarem nelas o princípio da ordem estabelecida pela divindade, para fazer progredir a humanidade, a não ser por esse incentivo santo, o respeito pela harmonia, pelas formas de IEs que nos ajudam a nossa disciplina espiritual. É que num planeta temos, eu acho que todos já percebemos isto, é que no planeta não encarnam somente almas de determinada evolução. As escalas a que pertencem são sempre variáveis, porque as operações são inúmeras. Cada um se encontra numa faixa, desempenhando missões diferentes, mas sob a direção das mesmas leis. Porém, a obediência é um acordo com a faixa que pertence. Volto a repetir, Deus é amor. Ele ama os seus filhos, sem que o amor saia da justiça. Ele dá tudo a todos, na mesma dimensão que a fraternidade nos mostra. Podemos verificar a grandeza de Deus pelos pais da terra, que diante do Senhor servem de pálida expressão. É o próprio Evangelho que nos interroga desta maneira: o qual dentre vós é o homem que se porventura o filho de pedir pão lhe dará uma pedra? Isto está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 9. Se assim podemos analisar, o raciocínio nos responde que a bondade de Deus é tão grande que não cabe na dimensão estreita das nossas comparações e possamos, perdão, não é possamos, mas passamos a confiar nele mais do que antes. Ele escapa ao nosso raciocínio, passa por intuição, deixando rastros de luz, a nos dizer sem palavras que no amanhã procuraremos entendê-lo com mais profundidade, porque agora nos falta faculdades para tal compreensão que confundem até os anjos. Nós que somos aprendizes espíritas, diante de tantas ofertas no aprendizado, devemos ponderar nas suas perguntas, por vezes exageradas, e ir pacientemente nos caminhos da verdade, porque ela, a verdade, liberta, mas no exagero também confunde. Qualquer escada que nos leve ao alto é bom que seja galgada de grau a degrau,
para alcançarmos assim o cimo com confiança e maior segurança do que estamos fazendo. Deus confiou a Jesus nos orientar. E Jesus confiou igualmente essa tarefa a milhares de obreiros sinceros. A missão de caminhar connosco nos roteiros de um mundo cheio de espinhos, nos dando exemplo de confiança, adquirir experiências para a nossa libertação espiritual. Respeitamos, pois, a todos que trabalham para o bem comum e muito mais, a quem nos ensina a amar por amor a Jesus, porquanto a segurança de todos se encontra na vivência, copiando quem vive e viveu por não a verdade. E vamos passar à pergunta 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Olha bem esta resposta. Certamente hão dado causa a que os homens se transviem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênios, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, aqui, nesta pergunta 623, falamos de falsos princípios. Os falsos princípios podem nascer até dos gênios, não é? Dependendo do momento em que se inspiram para dizer à humanidade. Existem os missionários de Deus e os que se fazem missionários, entretanto, peço imensa desculpa, entretanto, quando são homens de gênio, o Senhor aproveita a sua bondade para transmitir aos homens a sua mensagem. Porém, esses missionários que se fizeram podem torcer algumas verdades, certamente, e influir algumas pessoas. Entretanto, Deus deixa que eles persigam, para existirem em algumas vidas algumas mensagens de grande valor. Como é um preparo para o seu autoaperfeiçoamento espiritual? Nas mãos de Deus nada se perde e tudo se transforma. Os verdadeiros profetas, como eram chamados os tempos idos, e agora missionários enviados por Deus para darem consequência à verdade sempre anunciada, em tudo dão exemplos novos, e a sua vida é rastro de claridades imortais, que dá esperança e alimenta a fé daqueles que os admiram. Todos nós sabemos que o falso profeta é responsável pelas sementes que semeia nas mentes que o escutam. Bem, assim, e pela sua presença enganadora, não obstante, o falso profeta tem sintonia com o seu semelhante. Bem sabemos que o elemento nobre não se mistura com aqueles que não vibram na mesma faixa da vida. Tanto quem fala como quem ouve estão em processo de despertamento espiritual. E algum dia o falso será verdadeiro e o que escuta mal, com a maturidade, passará a escutar bem. A vida nos oferece conjunções variadas. E sempre nestas oportunidades aprendemos alguma coisa. Quem se encontra mais ou menos já clarificado para a luz, deve pedir e saber como convém pedir. Porque Deus nada dá de mal para os seus filhos. Sendo Ele a harmonia, todas as dávidas são de luz. E Mateus, no capítulo 7, versículo 10, escreveu: Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? É que quando pedimos um peixe ao Pai, Ele nos dará peixe. Ou coisa melhor, caso necessitamos de comer coisas melhores, por ser Ele amor.
aprendamos com Jesus que somente a verdade liberta a alma. E vamos à pergunta 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta do Espírito é a seguinte: o verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Deixe reconhecê-lo pelas suas verdades ou pelos seus atos. Impossível que Deus lhe sirva da boca do mentiroso para lhe ensinar a verdade. Aqui, nesta pergunta 624, falamos de caráter do verdadeiro profeta, não é? Perdão. O verdadeiro profeta é de caráter nobre, dentro da nobreza de Deus, porque somente fala a verdade. E por vezes ela lhe custa a própria vida física, como sucede com o divino amigo Jesus. É fácil ser reconhecido o homem de bem pela sua vida, que ajuda outras vidas. É ele o homem que ama e em todos os seus passos ele prega e vive amor. Todas as religiões são dignas de respeito. Alguns dos religiosos é que são falsos dentro da própria comunidade. Neste processo de maturidade das almas, nos 20 séculos passados, volta Jesus para levantar os caídos, alimentar os famintos e instruir os ignorantes, curar os enfermos e tranquilizar os corações sofredores. É bom que temos o feito do passado, para nos inteirarmos do que ele pode fazer no presente, as claridades modernas, face a face com a razão. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergue e ele se levantou. Marcos, capítulo 9, versículo 25. Jesus, voltando desta forma, estende a mão a todos, encarnados e desencarnados, todas as filosofias do mundo, e ordena que nos levantemos da ignorância, berço do qual dormimos, erguendo-se com ele para a luz da verdade. É o educar e instruir do Espiritismo. Doutrina dita pelo Espírito da Verdade, que, por onde passa, liberta. É esse o caráter verdadeiro do cristão, que passa abençoado e servindo, aprendendo, ensinando, amando e perdoando, falando de vidas sucessivas e mostrando que ninguém morre e que semeamos, o que semeamos, colhemos, que com a mesma medida para medirmos seremos medidos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o verdadeiro profeta, que esquece o mal e somente vive no bem, que esquece o ódio e vive no amor, que esquece a injúria e vive no perdão. O verdadeiro espírita se encontra integrado na lei de Cristo e em si faz vibrar o Cristo Deus, porque essas coisas são motivos de glória para a vida e pela vida. Vamos à pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta do Espírito da Verdade é simples: Jesus. Allan Kardec faz um comentário que eu vou ler. Para o homem, Jesus constitui o tipo perfeito. Para o homem, Jesus constitui o tipo perfeito, da perfeita moral, a que a humanidade pode inspirar a Terra. Deus lhe oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecidos na Terra, o Espírito Divino o anima. Enquanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são
apresentado como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir paixões e dominar os homens. Depois desta pergunta 625 falamos do modelo da humanidade. A questão do número 625 aqui do Livro dos Espíritos estampa com esplendor a seguinte pergunta feita aos espíritos superiores, dentre os quais um deles respondeu, por todos os mensageiros de Deus: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir guias? E o mensageiro do céu, dominando o verbo de luz, serve de canal para o próprio Criador, respondendo de modo a ressoar por todo o mundo, para os ouvidos da humanidade, como nos a palavra Jesus, o Mestre do Mestre. É realmente um modelo com o qual os homens se devem inspirar, no sentido de caminhar com os passos firmes em direção à luz. Certamente que o formulador da pergunta passou os seus pensamentos por todos os grandes personagens da história universal, estando um, estando outro, por vezes sem segurança, em afirmações que o próprio raciocínio, não obstante o mensageiro de Deus, encarregado de reviver o cristianismo na Terra, limpou todas as dúvidas, dizendo que somente Jesus era e é o guia de todos os povos. Se quisermos procurar mais subsídios para tal certeza, eis que o próprio Evangelho do Mestre. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Está escrito em João, capítulo 8, versículo 12. Essa certeza espiritual que Jesus é o pastor de todo o rebanho humano se encontra na consciência de todos os seres. Vibra em todos os reinos da natureza e os anjos cantam na atmosfera da Terra. Por esse motivo é que sempre digo que a doutrina dos espíritos sem Jesus perde o seu valor e desfaz-se nas brumas do tempo, esquecendo a sua fonte sustentadora de vida. Poderemos novamente ir pescar no Evangelho outra afirmação. Em João capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Estamos a ver há quanto tempo o amor de Cristo acompanha essa casa terrestre, formando a sua estrutura, preparando o seu ambiente para receber a humanidade que igualmente estava sendo firmada para a vida nas suas mãos generosas. José pôs a perfeição moral em todos os rumos de todos os entendimentos e o maior fenómeno que ocorre na fase do planeta foi a sua vida a ele. Em relação a Jesus, a sua entrega de Deus para a humanidade foi total. A doutrina moral saiu dos seus lábios divinos, tem a pureza que somente o amor universal pode dar. E quando Jesus encontra João Batista junto ao Jordão, a voz dos céus afirmou: esse é o meu filho, em quem me comprazo. A razão não pode tomar outro caminho se analisarmos seus grandes feitos, nunca antes comparados, pelo seu verbo iluminado, tornando uno com o Pai. Devemos repetir para atender o coração e a consciência a pergunta e a resposta do Livro dos Espíritos, de modo a alimentarmos a expressão maior entre nós e seguimos no seguimento à vida eterna. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, que lhe serviu de guia e de modelo? Jesus. Acho que é extremamente importante esta pergunta 625 e nos leva a pensar nos nossos atos, nas nossas afirmações, nos nossos pensamentos, no nosso eu. E vamos à última pergunta do dia de hoje.
626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Pergunta Kardec. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Pergunta novamente. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: já não dissemos que elas estão escritas por toda a parte, desde os séculos mais longínquos. Todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-la e ensiná-la. Pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o caminho, o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde os tempos, todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que os elementos dela se encontram, se bem que incompletos e adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Esta pergunta 626, peço desculpa, de vez em quando tenho nariz entupido. 626, falamos antes de Jesus. É que as leis de Deus foram reveladas gradativamente em toda a terra, por meio de todos os povos. Contudo, passaram por Jesus, levando o seu calor aos corações dos missionários encarregues dessa missão. Somente ele foi capaz de revelar aos homens a doutrina da sua pureza lirial. Os seus seguidores não conseguiram, por falta de capacidade espiritual no comando das ideias e por lhes faltar maturidade divina e vivência do que falavam. Ao espírito mesmo, o de certa elevação, quando internado na carne, lhes falta sensibilidade apurada para a filtragem dos conceitos mais requintados, como distribui o mestre dos mestres. Os tempos passaram, mas a verdade não passa. Ela fica por ser verdade. E no momento certo nasce nos corações, de maneira a fazer ambiente para os seus pregadores mostrarem o que Deus, o que os homens devem ouvir para não. É por isso que se encontram muitas verdades adulteradas em todo o mundo, entre todos os povos. Mas como agora estamos mais amadurecidos, a verdade está chegando, como a luz a despertar os corações, o céu dentro de cada ser. As leis de Deus, tornamos a referir, não é? Está escrito em todas as consciências, como igualmente em todas as coisas. Basta o homem interessar-se pela sua descoberta que ela vai aparecendo para os de boa vontade. E, portanto, prestemos atenção, pois bem junto de nós, convivendo connosco todos os dias, há sempre alguém que nos revela as leis de Deus, à sua maneira, porém, mas de forma inteligível. É que Jesus é o amor de Deus a se derramar sobre todas as criaturas da terra. E as que caminham com ele sem o corpo físico. As relações são constantes, mas pacientes, obedecendo à maturidade das almas para não violentar os seus sentimentos. Essa é a vida que se transmuta em paz de consciência. E com esta pergunta 626, terminou este estudo do episódio 82 do Livro dos Espíritos. Quero agradecer ao nosso irmão maior, nosso guia espiritual, por tudo o que ele nos permite, por tudo o que ele nos põe à nossa frente, para podermos explorar, ultrapassar, saltar, compreender, entender. Quero agradecer
o nosso guia espiritual, Jesus, por tudo aquilo que nos deixaste para o nosso conhecimento. Agradecer também este momento pelo discernimento, pela paz, pelo amor que nos permitiste ter durante este estudo deste episódio 82 do Livro dos Espíritos. Aumentou deste trabalho aos nossos guias espirituais. Que a luz, que a paz, que o amor de Cristo esteja sempre connosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado por terem assistido a este episódio 82. Voltarei dentro de um par de dias para o episódio 83 desta obra designada pelo Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Obrigado, muita paz, muito amor e que Jesus permaneça sempre nos vossos corações, agora e sempre.